Os anjos, eles são criaturas puramente espirituais. Eles foram criados antes dos homens. E a existência dos anjos não é uma existência esotérica. Crer, por exemplo, nesses estudos esotéricos da Cabala, que tem fundamentação na Cabala judaica, é superstição. Ah, o nome do meu anjo da guarda é Zirael. Não, não existe isso. Os anjos devem ser tratados como nossos irmãos, mas, em última análise, eles não possuem a mesma natureza humana. Eles são somente de natureza espiritual. Eles estão além da matéria. O que é espiritual, Marcos? Seria estar além da matéria. Metafísica é algo que seria considerado espiritual. O ser humano, ele é a conjunção da natureza espiritual com a natureza material. Olha que coisa impressionante. O ser humano possui alma humana, que é puramente espiritual. Não se pode pesar a alma humana, não se pode comprovar cientificamente a alma humana, somente reflexos dela. Por exemplo, discernir o certo do errado, a consciência do eu, a consciência da minha relação com o tempo e o espaço. Tudo isso são faculdades da alma, mas eu diretamente não posso medir a alma, não posso quantificar a alma, porque ela está além da física. Não posso quantificá-la, porque ela é metafísica. E o ser humano tem a alma humana e o corpo material, que é o invólucro da alma. Vamos dizer assim, é a máquina mais complexa que Deus criou, que a alma humana controla. Com qual a alma humana se manifesta. Eu estou aqui falando com vocês, eu estou manifestando o que a minha alma quer falar com vocês através dos meus lábios e através dos meus gestos. Foi a alma humana, que é composta basicamente por inteligência e vontade, que criou essa câmera, que criou a internet, que criou todas as construções tecnológicas, todas as criações humanas foram oriundas da inteligência humana, que é uma faculdade da alma. Já os anjos, que são uma verdade bíblica, uma certeza da fé, são seres puramente espirituais. Eles possuem inteligência e vontade. E com essas faculdades, eles nos tentam para o bem, no caso dos anjos, e nos tentam para o mal, nos casos demônios ou anjos caídos, que por ambos possuírem alma, serem, na verdade, seres espirituais, eles possuem livre-arbítrio. Então, em certo momento, isso é descrito no Apocalipse, quando 1/3 das estrelas do céu são arrebanhados pelo dragão, se não me engano, agora esqueci, acho que é dragão, que é o símbolo do demônio. É quando, exatamente nesse momento de provação, os anjos essa quantidade, que pode ser simbólica, mas essa quantidade de seres angelicais puramente espirituais disseram não a Deus e com seu livre-arbítrio se afastaram de Deus. Ao contrário de nós, que ainda não vemos as realidades espirituais completamente, porque nós não vemos, nós vivemos aquilo que a gente chama de claro, escuro da fé. Eu creio em Deus, mas ainda não vejo plenamente. Eu tenho esperança em Deus, mas ainda não conheço plenamente. Eu recebo Jesus vivo na Eucaristia, mas eu ainda não comunguei plenamente com Deus. Isso se fará somente no céu. Então eu vivo o claro e escuro da fé. Já os anjos não. Eles só vivem, eles vivem a presença de Deus. Eles conhecem Deus, eles viram Deus face a face. Por isso, quando eles escolhem se afastar de Deus, não tem como voltar atrás, porque não há vício na sua alma, na sua vontade. Não existe vício de arrependimento, porque eles já conhecem
totalmente Deus, e aí fazem, Deus no seu amor os permite escolher. E aí, aqueles que não querem a Deus, que têm o livre-arbítrio de não o quererem, se afastam de Deus completamente. E esses seres angelicais nós chamamos de demônios ou anjos caídos. Nós vamos agora ver a comprovação bíblica, retirando toda aquela questão de esoterismo. Os anjos nos protegem? Os anjos nos protegem. Cada um de nós tem um anjo guardião, o famoso anjo da guarda, que nada mais é do que um intercessor no plano espiritual. Logicamente, intercede também pelas nossas necessidades materiais. E nós só saberemos todas as vezes em que ele nos ajudou após a morte, ou através de uma revelação espiritual que somente Deus, na sua vontade soberana, pode permitir. Esses anjos são criaturas espirituais que glorificam a Deus sem cessar e servem a seus desígnios salvíficos em relação às demais criaturas. Os anjos cooperam para todos os nossos bens, São Tomás de Aquino. Ou seja, cooperam seus desígnios salvíficos, ou seja, os anjos estão intercedendo pela nossa salvação a todo instante. Os anjos cercam Cristo, seu Senhor, servem-no particularmente no cumprimento de sua missão salvífica para com os homens. Catecismo 351, parágrafo. A Igreja venera os anjos que a ajudam em sua peregrinação terrestre e protegem cada ser humano. Isso está no parágrafo 352. É exatamente a definição de anjo guardião. Desde a criação e ao longo de toda a história da salvação, os anjos estão anunciando de longe ou de perto esta salvação e servindo ao desígnio divino de sua realização. Agora vou mostrar rapidamente algumas passagens. Não vou lê-las, somente dar as passagens para que vocês percebam o quão presentes estão os anjos nas Sagradas Escrituras. Eles fecham o paraíso terrestre, Gênesis 3, 24, protegem Ló, Gênesis 3, 19, salvam Agar e seu filho, Gênesis 21, 17, Gênesis 21, 17. Segura a mão de Abraão, Gênesis 22, 11. Comunicam a lei por seu ministério, Atos 7, 53. Conduzem o povo de Deus, Êxodo 23, do 20 ao 23. Anunciam nascimentos, Juízes 13. E vocações, Juízes 6, do 11 ao 24, e Isaías 6, versículo 6. Assistem os profetas, 1 Reis 19,5. Finalmente, o anjo Gabriel é um exemplo muito forte que anuncia o nascimento do precursor e do próprio Jesus em Lucas 1, versículo 11 e versículo 26. No Novo Testamento, desde a encarnação até a ascensão, a vida do Verbo encarnado é cercada da adoração e do serviço dos anjos. Quando Deus introduziu o primogênito no mundo, disse: adorem-no todos os anjos de Deus. Hebreus 1, 6. O canto de louvor deles ao nascimento de Cristo não cessou de ressoar no louvor da igreja. Glória a Deus! Está em Lucas 2, 14. Protege a infância de Jesus. Mateus 1, 20, Mateus 2, 13 e 19. Servem a Jesus no deserto. Marcos 1, 13, Mateus 4, 11. Reconfortam Jesus na agonia. Lucas 22, 43, embora tivesse podido ser salvo por eles na mão dos inimigos, em Mateus 26, 53, como outrora fora Israel, 2 Macabeus 10, 29 e 30, e 2 Macabeus 11, versículo 8. Os anjos evangelizam, Lucas 2, 10, anunciam a boa nova da encarnação, Lucas 2, do 8 ao 14, anuncia a ressurreição de Cristo, Marcos 16, do 5 ao 7. Estarão presentes no retorno de Cristo, que eles anunciam, Atos 1, do 10 ao 11. Estarão presentes, estarão a serviço do juízo que o próprio Cristo pronunciará, Mateus 13, 41, Mateus 25, 31, Lucas 12, 8. Desde o início, em Mateus 18, 10, até a morte, Lucas 16, 22, a vida humana é cercada pela proteção dos anjos,
Salmo 34, versículo 8. E por sua intercessão, Jó 33, do 23 ao 24, Zacarias 1, versículo 2, Tobias 12, versículo 12. Cada fiel é ladeado por um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo à vida. Ainda que na terra, a vida cristã participa na fé da sociedade bem-aventurada dos anjos e dos homens unidos em Deus. Por fim, a hierarquia entre os anjos. Existe sim uma hierarquia entre os anjos. Isso está em Efésios 1, 21 e Isaías 6, versículo 2 e versículo 6. A primeira hierarquia. Os serafins, os querubins e os tronos. Os serafins refletem a imagem mais perfeita do amor de Deus. Os querubins refletem a sabedoria de Deus. Os tronos compreendem o juízo de Deus. Segunda hierarquia. Compõe-se das dominações, virtudes e potestades. Dominações, eles governam os próprios anjos. Virtudes, executam as ordens das dominações. Potestades, lutam diretamente contra os espíritos do mal. Terceira hierarquia, compõe-se de principados, arcanjos e anjos, que são, vamos dizer assim, a mais baixa. Todos eles são anjos, mas anjo também é uma função, também é podemos dizer assim, um título dessa hierarquia, de 9, né? Na terceira hierarquia, principados dirigem as sortes das nações. É isso mesmo. Os anjos intercedem pelas nações. Por isso, grandes acontecimentos, até guerras, serão explicadas. Por que aconteceram? Primeiro, devemos ter muita tranquilidade, porque Deus, quando permite o mal, para tirar um bem maior. Mas, logicamente, nenhuma guerra é fruto da ordem de Deus. Mas por que elas foram permitidas, nós vamos saber. E as nações têm a intercessão de anjos, que são chamados de principados. Arcanjos comunicam notícias aos homens e protegem especialmente pessoas que desempenham funções importantes para a glória de Deus, como seriam os bispos da igreja. E os anjos, né, propriamente ditos, todos eles são os anjos, mas os anjos com esse título são ministros de Deus, guardam os homens, intercedem pela salvação de cada um deles. Então, gente, quando nós vemos uma criancinha rezar aquela oração que até hoje eu rezo todos os dias quando vou dormir, aquela que parece infantilizada, aquela oração, ela na verdade está cheia, repleta das verdades cristãs, fundamentada na Bíblia, e é sim uma oração que deve ser repetida, mas interiorizada. Repetir uma oração por repetir não é oração. Temos que rezar com o coração. E eu termino o vídeo de hoje com esta oração. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém.